Estamos ao vivo hoje aqui no Luana TV, dia 9 de março de 2026. E março é o mês dedicado às mulheres e a cuidar da saúde feminina, que é um ato de amor próprio. O câncer do colo do útero, por exemplo, ainda é uma das doenças que mais atinge mulheres no Brasil. Mas a boa notícia é que ele pode ser prevenido. E hoje aqui no Luana TV nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto, sobre prevenção, sobre a vacinação contra o HPV, né? E também sobre cuidados essenciais para a saúde da mulher. E, gente, hoje eu tenho uma convidada incrível aqui, acho que ninguém melhor para falar sobre a saúde da mulher, sobre prevenção, do que uma ginecologista. Eu estou com a médica ginecologista Danúbia Brandão, que ela é pós-graduada em ginecologia endócrina e climatério, especialista em patologia do trato genital inferior e é pós-graduanda em sexologia feminina. Doutora Danúbia, é um prazer recebê-la aqui no Luana TV. Muito obrigada por ter aceitado nosso convite. Luana, o prazer é todo meu, e principalmente para trazer um tema tão importante como é tratar sobre câncer de colo de útero, e mais ainda sobre prevenir esse câncer que infelizmente ainda mata muitas mulheres, especialmente no Brasil. Então, no Brasil, ele é o terceiro câncer que mais mata mulher, né? E perdendo aí para câncer de mama e câncer coloretal. Mas vale lembrar que ele tem uma distribuição muito irregular. E nós, infelizmente, Nordeste, ainda temos uma estatística muito ruim. Então, nós temos muito aí o que caminhar no quesito prevenção, porque ele é um câncer completamente prevenível. E uma coisa que eu acho que, trazendo todas essas informações, a prevenção, ela começa na informação. Eu posso me prevenir de algo a partir do momento que eu sei que aquilo existe, né? E muitas mulheres, hoje em dia, elas ouvem falar no câncer do colo do útero, né, doutora? Mas não sabem exatamente o que ele é. E eu queria que você dissesse para essas mulheres que estão assistindo como é que essa doença ela se desenvolve no corpo, né, da mulher e pudesse também explicar para que elas entendam, né? E aí a gente, óbvio, vai ter mais pessoas com conhecimento e aí mais fácil de elas irem buscar essa prevenção. Sim, Luana, eu gosto de dizer que quando a gente explica, quando a gente orienta, a gente já está promovendo cura, né? E sim, o câncer de colo de útero, ele é muito falado, mas pouco a gente vê esse esclarecimento sobre como de fato você adquire, né? Algumas pessoas até falam assim, doutora, a minha irmã teve câncer de colo de útero, a minha mãe teve câncer de colo de útero, eu tenho muito medo, mas ele não é um câncer de característica genética, ele é um câncer adquirido. E por ser um câncer adquirido é que ele tem esse potencial completamente prevenível, né? Ele é adquirido a partir de um vírus, o vírus HPV, que ele é um vírus sexualmente transmissível. Então, ele é considerado, sim, uma infecção sexualmente transmissível. E, para nossa felicidade, hoje a gente tem disponível no mercado vacinas. Na verdade, desde 2014, o Brasil já traz dentro do seu protocolo de vacinação a vacina do HPV, né? Entre uma faixa etária que vai de 9 a 14 anos. Alguns momentos eles fazem extensão dessa idade para cobrir um grupo maior, mas nós temos um perfil também de salas de vacina nos ambientes particulares para aquelas mulheres que já saíram dessa faixa etária recomendada pelos programas de saúde pública, né? Que são aquelas meninas e meninos que ainda não tiveram iniciação sexual, mas que eles conseguem se beneficiar também nas salas de vacina. E aí nós vamos discutir, assim, é um tema muito amplo, porque a gente traz aqui uma informação muito importante, é que essas mulheres que
também já iniciaram a prática sexual, elas também se beneficiam da vacina. Sim, e assim, uma das coisas que a gente tem para falar é que hoje esse episódio do Lona TV, ele é um episódio super especial, porque além da doutora Danúbia, nós vamos ter aqui a enfermeira doutora Antônia de Maria Castro, né, que ela vai vir para poder justamente falar também sobre essa questão da prevenção, das vacinas. E aí, doutora, a senhora falou sobre a questão do câncer do colo do útero, ele está diretamente ligado, né, a esse vírus aí do HPV. Como que essa relação entre o vírus e a doença ela acontece? Em que momento? Você poderia explicar para as mulheres, assim, porque às vezes pode parecer assim, eu peguei no ar, foi assim, não. Você teve ali uma relação, a pessoa, ela já tá com aquele vírus circulando no corpo e aí ela transmite, é isso? Isso, ele é um vírus que passa a partir das secreções vaginais e penianas, né? Sim. Então, são as secreções genitais. A partir desse contato, a pessoa entra em contato com aquele vírus. Sim. E é um vírus que ele roda em altíssimo percentual na população. Então, a gente tem aí quase todo mundo que tem relação sexual já teve contato com o vírus. Sim. Daí ter contato e manifestar a patologia, a lesão pré-maligna, né? As lesões pré-cancerígenas é outra história. Sim. Porque eu tenho o contato com o vírus, mas nem todo vírus gera lesão e nem todo mundo que tem o vírus potencialmente capaz de causar o câncer vai ter, por Sim. conta de um fator importantíssimo, imunidade. Sim, era isso que eu ia perguntar. Se toda mulher que tem HPV vai desenvolver o câncer, necessariamente. Não. O fato de você ter um exame que te diz, e hoje nós temos exames que já conseguem nos dizer se você tem a infecção pelo HPV, se você está com o vírus do HPV, não quer dizer que você vai ter o câncer, tá? Então, a imunidade natural de cada um é um ponto muito importante. Sim. Só que, infelizmente, esse é um vírus que ele gera muito pouca resposta imunitária. Por exemplo, uma vez que você tem contato com o vírus do herpes zoster, que você tem contato com o vírus da catapora, por exemplo, você produz anticorpos em altíssima quantidade e ali você está imunizado. Você conseguiu uma imunização por contato. Sim. O vírus do HPV, ele não te gera imunização por contato. Ele é um vírus que ele gera uma certa imunidade ali, mas não o suficiente para numa nova infecção você não estar imunizado. Então, por isso que a vacina tem esse papel tão importante, é porque eu só consigo ter anticorpos que vai me proteger contra a infecção pelo vírus do HPV a partir da vacina. O meu corpo ele não tem condições de produzir anticorpos em níveis elevados o suficiente para me proteger. Isso que eu ia perguntar assim, doutora, existe alguma pesquisa porque assim, a gente está falando aqui, a pessoa vai contar com a sorte. Mas eu me envolvi com uma pessoa limpinha, não tem essas coisas não. Mas existe alguma pesquisa que indique o percentual de pessoas, tipo assim, 60% da população tem esse vírus e ele fica escondido ali? Tem, assim, o HPV, o câncer de cólon, a vacina do HPV, a gente tem, assim, muito estudo hoje. Temos estudos grandes, estudos robustos, estudos com segurança. E sim, é um vírus com altíssimo percentual circulando na população. Praticamente 90% da população sexualmente ativa já teve contato com esse vírus. Sim. Então, por isso que a gente não vai escolher cara para poder fazer rastreio. Entendi. A gente não vai escolher comportamento de risco sexual para fazer rastreio ou para indicar vacina. Porque a pessoa pensa assim, mas é porque essa pessoa, ela se envolveu com poucas pessoas sexualmente, é porque é da igreja. Aí não tem, não é assim, né? Não. Comportamento de risco não vai ser critério para a gente indicar vacina e muito menos o rastreio do câncer de colo de útero, que no passado, não muito distante, era feito com a citologia convencional, Papa Nicolau, Sim. e que hoje a gente utiliza o DNA HPV,
que enquanto a citologia convencional, ela tinha uma sensibilidade ali de 50%, 60%, ou seja, ainda passava muitos casos sem diagnóstico, a gente tem o DNA HPV que ultrapassa 90% de sensibilidade. Então, a gente tem muita segurança nesse rastreio, em dizer para essa mulher que ela tem ou não tem aquela infecção, tá? E sim, esses estudos, eles são muito eficazes, são muito robustos, eles trazem muita segurança. Nesse caso do DNA do HPV que você falou, como que é feito esse rastreamento? Uhum. É porque o Papa Nicolau, eu não sei se todo mundo que está assistindo já fez, é um exame que você vai, aí a médica coloca lá Um um espéculo. espéculo, né? Aí ela tira um pouco da secreção e aí faz o exame, e aí te diz se você tem ou não. E aí é a questão do colo do útero, a questão do câncer, não é isso? Isso. Não fala se você tem o HPV ou não. Isso, é assim. A citologia convencional, Papa Nicolau, eu vou coletar células, né? Eu vou fazer a partir do uso de uma espátula, de uma escovinha, coletar células da região do colo do útero, que é uma região externa que a gente chama ectocervice, e de uma região mais interna que a gente chama endocervice, e vou transferir esse conteúdo ou para um meio líquido ou para uma lâmina, que foram os primeiros exames, era a partir dessa fixação em lâmina. E o citopatologista vai olhar no microscópio se aquelas células têm alguma lesão já pelo vírus, lesões que são sugestivas, que os citopatologistas foram aprendendo ao longo do tempo, dos estudos, que lesões celulares eram essas que esse vírus causava. Então, a partir daí, eles conseguiam sugerir se ali tinha uma lesão de baixo grau, se ali tinha uma lesão de alto grau, uma lesão sugestiva. Ou seja, o vírus, ele já tinha feito uma lesão. Sim. Né? Podia ser uma lesão simples, precursora, que a gente ia tratar sem muita agressividade, mas já tinha feito uma lesão. O DNA HPV, na técnica de coleta, é muito semelhante. Nós vamos usar aquele espéculo, igualzinho a gente faria na citologia convencional, e vamos coletar um material muito semelhante com o uso de uma espátula e também da escovinha. Sim. Só que ele vai para um conteúdo líquido que será analisado com a replicação desse DNA viral. É o PCR. Lembra aquele PCR lá do Covid? Sim. Pronto. É a mesma tecnologia. Só que em vez de ele replicar DNA do vírus da Covid, ele replica o DNA do vírus HPV. Sim. E a partir dessa replicação, ele vai conseguir te dizer, Luana, você está com infecção por HPV. Mas o mais bacana é que, além de dizer se você tem uma infecção pelo vírus, ele consegue te dizer que tipo de vírus é esse. Se ele é um HPV de baixo ou de alto risco. Sim, porque o HPV muda, né? de alto risco, ele é o que está associado às lesões pré-malignas e ao câncer. E para a pessoa que tem, por exemplo, assim, digamos, tem o vírus do HPV ativo no corpo, aí como que ela percebe? Existe alguma... porque geralmente as outras ISTs, elas são... aparece verruga, tem umas que muda o cheiro do muco, né? E como que funciona o do HPV? Como a gente sabe? A gente tem alguns HPVs que geram as verrugas anogenitais, né? Que são os condilomas, e que graças à vacina a gente já teve uma redução importante, hoje a gente já consegue ver bem menos casos. Sim. Tá? E temos aqueles casos que já são do HPV de alto risco, que não causa verruguinha, ele já faz a lesão no colo do útero e que é completamente assintomático nas suas fases iniciais. Isso é um problema, né? Um grande problema. É por isso que a gente tem que rastrear de forma programada. A gente não pode esperar um sintoma. A gente tem que ter aquela rotina de ir ao seu ginecologista, de fazer os seus exames, né, de fazer a sua prevenção. Porque a ideia, eu acho que... Não sei, é porque eu sou muito desprendida, acho que a maioria das mulheres que tem uma vida meio corrida, para fazer esses rastreamentos, né, de rotina, a gente tem que entender a gravidade do negócio. Então, se eu não tô com nenhum problema aqui, eu não tô com uma coceira, eu não tô com nada, eu não vou atrás. Eu tô de boa. Só que aí, como a senhora acabou de falar, ele fica no corpo e aí fica causando os danos, fica lá fazendo a arte dele. E aí, quando vai procurar, vai ver, já está num estágio avançado. Isso. É por isso que dentro das sociedades médicas a gente fala em rastreio oportunístico. É você
foi lá no seu médico por um outro motivo e ele vai te oferecer o exame. Sim. E mesmo o rastreio oportunístico, ele ainda não é o mundo ideal, Sim. né? O mundo ideal, como acontece em países como o Canadá, é um rastreio programado, onde aquelas mulheres são buscadas ativamente naquele período onde ela deve repetir aquele exame, né? A gente ainda tem muito entrave, né, em relação a Deveria ter isso. aqui, né? Seria tão bom. Por exemplo, em relação à vacina do HPV, nós já avançamos muito, muito mesmo. Nós temos aí quase 80% de taxa de vacinação nas meninas e meninos, o que é uma cobertura boa, que é considerado cobertura boa acima de 80%. Nós estamos chegando lá, então nós melhoramos muito. Mas nós temos aí países como Canadá, Reino Unido, Austrália, que são países que tem o hábito de fazer essa vacinação em massa nas escolas, de forma programada, e que eles já conseguem vislumbrar, aí até em datas, estatisticamente, que em 2038 vão conseguir erradicar o câncer de colo de útero, né? Porque é, sim, uma doença completamente prevenível. E aí eu queria perguntar, você acabou de falar assim, que meninos e meninas, e a gente está falando muito sobre o câncer de colo do útero, a pessoa em casa pensa assim, mas o menino não tem útero, por que previne o HPV? Porque ele pode transmitir para a menina, não é isso? Isso. Ele também tem alguma consequência? Tem. O câncer de pênis, a principal causa de câncer de pênis é o próprio HPV. Tá? Do mesmo jeito que a gente tem outras complicações, como o câncer de laringe, por exemplo, também relacionada à prática sexual, especialmente à prática sexual oral, né? A gente também tem infecções pelo HPV retal. Então, ele também vai estar prevenindo o câncer retal. Sim, porque tem as pessoas que são homoafetivas, né, também. E não, também que mulher que, né, faz. Sim, a prática anal, mesmo entre hétero, ela pode sim. E aí acontece esse contágio pelo vírus e aí pode ocasionar. Pode. E a vacina, ela vai te proteger contra todos esses outros cânceres. A gente fala de câncer de colo de útero porque o vírus tem um tropismo pelo colo do útero e gera lesões, até porque pela anatomia é um local que fica ali mais guardadinho, mais escondido, que não traz manifestação, não traz sintomas, não é visto, né? Mas por isso acaba trazendo uma incidência também muito alta do câncer de colo de útero, mas ele causa vários outros cânceres. Era isso que eu ia perguntar também, em relação ao câncer do colo do útero, quais são os principais sintomas para a pessoa saber que tem? Tá. Quando você já tem uma lesão ativa, e acontece muitas vezes o paciente ir para a colposcopia, porque estava sintomática, fez uma prevenção, veio sugestiva e indicaram, ali na colposcopia você já encontra uma lesão macroscópica, que é, para nós médicos, uma situação de muita dor, né? Porque ali a gente perdeu toda a oportunidade que a gente tinha de ter rastreado. Sim. Né? Lógico, a oncologia evoluiu bastante, hoje a gente tem muito meios para alcançar a cura, né, desse câncer, principalmente quando a gente consegue pegar numa fase onde ele ainda é cirúrgico, aí a gente vai fazer complementação muitas vezes com rádio e químio, mas de sintomas que elas chegam, principal sintoma é sangramento na relação sexual. Ela vai ter uma relação e tem um sangramento. Como esse colo está friável, é um colo que está inflamado, um colo que no toque ele vai sangrar, quando esse pênis alcança esse colo, ele causa sangramento. Doutora, mas é um sintoma tão, assim, de certa forma, complexo, porque, ó, imagine, você fez uma arte ali no sexo. Você sangrou, você vai achar que foi pela arte do sexo. Você não vai imaginar que tem a questão do colo do útero, que esteja ali com alguma fissura, que esteja com o próprio câncer. Meu Deus do céu. Mas, no geral, Luana, quando foi assim, um sexo que houve um atrito maior e gerou um sangramento, ele atende a ser naquele episódio. Sim, o sangramento, ele é recorrente. Né? Em todas as tuas relações, tu começa a ter sangramento. Isso, é o que mais chama, na verdade, é isso. Algumas pacientes têm um corrimento com odor, né? Mas isso já é quando tem necrose, né? Já é um quadro mais avançado, né? Mas
a gente aí, nesse momento, a gente perdeu uma oportunidade anterior. Por quê? Que é tão doloroso? Porque da lesão pré-maligna até a lesão maligna, são em média 10 anos. Nossa. Então, ele não é um câncer que ele desenvolve rapidamente, Sim, ele né? demora, então, no caso. É indolente, né? E aí, assim, essa mulher, muitas vezes, passou 10 anos despercebido pelos mecanismos de rastreio. Ou então ela nunca foi, né? Porque também tem isso. Tem mulher que só procura... E lembra que a gente falou no início que a citologia convencional, ela deixava passar alguns casos? Sim. Que a sensibilidade ali dela era 60%, 70%? Então, tem isso também. Tem mulheres que faziam o exame, mas que estavam dentro daquele grupo que estava passando. Às vezes tem um colo de útero que é mais difícil acesso, às vezes a coleta não é mais adequada. E isso veio acontecer de mudança com o DNA HPV, com o rastreio com o DNA HPV. Sim. Porque ele é como eu quero é detectar o vírus, eu não preciso necessariamente seguir todos aqueles passos da endocervice, da ectocervice. Lógico, no consultório a gente vai fazer a melhor técnica, mas existe a ideia de que se seja possível ir naqueles locais onde o acesso ao médico, ao serviço de saúde é mais difícil, a autocoleta. Agora, eu ia lhe perguntar, assim, sobre essa questão do exame preventivo, né? Muita mulher tem vergonha, né, de ir, porque, queira ou não, na verdade, acho que ela tem vergonha de ir na ginecologista, né, porque eu vou ficar, não vou longe. Eu tenho uma filha de 15 anos, e aí eu falei, ó, vou te levar na gineco pra você se constar, sentindo algumas dores excessivas de cólica, né? E aí ela ficou muito receosa. Você vai me deixar lá sozinha? Eu falei, minha filha, você não vai. Mas ela vai fazer o quê? Meu amor, uma conversa. Ela vai primeiro conversar. Porque existe uma ideia de que eu vou chegar lá, vou me abrir toda pra médica, não sei o quê. Que ela vai acabar te machucando, porque ela vai ser muito agressiva, né? Pois é, essa ideia, né? Não, tudo é muito a partir da permissão, né? A gente tem relatos em mil de situações desagradáveis, mas como existe em qualquer outra profissão, né? Eu acredito muito que o caminho da formação, nesse aspecto de humanização e de sensibilidade, melhorou muito. Sim, melhorou. Então, assim, até porque as pessoas hoje têm voz para poder também saber reclamar e dizer, apontar e dizer, não, aquilo ali não foi um atendimento adequado, não está dentro do que eu esperava, né? A concorrência é outro fator positivo nesse sentido, Sim, né? Porque eu posso ouvir uma segunda, uma terceira opinião, e você né? e até o profissional acaba se sentindo instigado a ser melhor. Sim. Porque se eu tenho uma concorrente que ela está sendo humanizada, eu vou me humanizar também. Sim. Então, se é isso que tá Técnica, a faculdade vai ensinar para todos. Sim. O diferencial vai ser esse acolhimento, essa humanização. Porque acho que faz toda a diferença para qualquer mulher que chega num consultório, a forma que ela é atendida. Sim. Desde o momento que você vai marcar a sua consulta, vai marcar ali o seu exame, da forma que você é recebida e acolhida, isso faz diferença de você confiar ou não na pessoa. Eu, pelo menos, se a pessoa me tratar, na hora que eu tô fazendo, não quis saber muito, não quero saber mais de você, não. É uma relação muito positiva, essa questão da relação médico-paciente, tem que existir uma confiança. Quando é uma situação de médico ginecologista, essa confiança é maior, até porque você está entregando ali algo da sua intimidade, né? Então, precisa realmente conversar, explicar, acolher. Eu digo para a paciente, olha só, o exame vai ser assim, eu vou te explicar todos os passos, nada vai te pegar de surpresa, tá? Muito bom. Então, eu vou conversando com ela, eu vou explicando, eu vou orientando ela, tá desconfortável. Isso aqui vai ser um pouquinho mais desconfortável, porque tem momentos que vai ser. Então, ela se prepara. É muito legal isso, porque eu acho, assim, isso é também meu. Toda vez que eu tô em algum local e a pessoa tá fazendo e ela não fala, eu fico perguntando, isso aí é pra quê? Não, mas você vai fazer o quê? Eu quero saber o que tá sendo feito. É o meu corpo? Eu tenho esse direito de saber o que você vai fazer comigo agora. Aí, toda vez que eu morro de medo de agulha, qualquer coisa que eu vou fazer com a agulha, aí eu falo assim, ó, você me avisa na hora que você for me espetar. Não vai me espetar sem me avisar, não. Porque eu acho que a gente criou um medo tão grande de médico.
Começa na infância, né? A gente começa a dizer, eu vou te levar para o médico, vou te dar uma vacina, Então, essa fala vai ficando dentro do inconsciente de cada um e fica ali guardada aí na nossa infância. Mas eu acredito num outro perfil de medicina, verdadeiramente. Assim, eu acredito que a gente hoje tem uma outra abordagem. Então, eu gosto de dizer que eu atendo como eu gostaria de ser atendida. E você tocou num ponto importante. Você falou, eu tenho uma filha de 15 anos. Eu tenho uma menina de 12 e um menino de 11 anos. Sim. E aí, assim, muitas pessoas perguntam assim, você vai dar a vacina no seu filho? Eu digo, vou. Eu vou. É a vacina mais segura que a gente tem hoje no mercado, uma vacina que passou por diversos estudos, com perfil de segurança gigantesco. Depois que você faz os esquemas de dose, ela continua, já foi seguida os pacientes por mais de 10 anos e você continua com anticorpos ali produzindo. Sim. Eu vou conseguir evitar 100% do câncer de colo de útero, 100% do câncer de pênis, se eles fizerem a vacina, se eles forem orientados quando iniciarem suas vidas sexuais, fazerem um rastreio adequado dentro do que é estabelecido para o programa para aquelas pacientes que já foram vacinadas, que muda um pouquinho, né? E também fazer esse gerenciamento posterior de qualquer lesão que possa aparecer. Sim, então eu lhe perguntar justamente sobre se existe uma idade ideal para a questão da prevenção e também a questão da vacina, né? Porque na rede pública tem a vacina para uma certa idade, mas aí, e a pessoa que passou, digamos, minha mãe não me deu essa vacina, ou eu não tenho certeza que eu recebi essa vacina, como é que faz? Na rede SUS, né, no programa de imunização, a gente tem a vacina quadrivalente. Ela vai ter 2 cepas que vão proteger contra os condilomas e vamos ter 2, que é o 16 e 18, que vai proteger contra o câncer de colo de útero, que são o 16 e 18, o HPV de alto risco, que responde por aproximadamente 70% dos cânceres de colo de útero. Tá? Então, só esses 2 já têm uma altíssima cobertura. E nós temos, na rede particular, a nona valente. Eles pegaram essas mesmas 4 cepas e adicionaram mais 5, trazendo essa proteção de 70% para 90%. Então, melhorou muito esse perfil. Tá? Então, para quem consegue financeiramente pagar essa vacina, porque ainda não é uma vacina custo acessível, mas o benefício supera esse valor, né? Sim, é um investimento. É um grande investimento, então vale a pena fazer a nona valente. Tá? Então, meus filhos, eu realmente tenho muita tranquilidade em fazer. E tem uma de 7 anos que quando chegar na idade vai fazer também. E imagino eu que quando chegar na idade dela já temos vacina em andamento para cobrir mais do que essas 9 cepas, uma quantidade maior. A gente tem uma cobertura realmente capaz de erradicar o câncer de colo somente com a vacina, a gente encerrar os rastreios no futuro não muito distante, né? E uma outra pergunta que sempre surge dentro dessa questão da idade é até que idade, né? Até que idade? E lá no SUS é de 9 a 14 anos, né? Dentro dessa faixa etária de quadrivalente. Mas a partir de 9 anos, você pode fazer a nona valente. Meninas, né? Meninos e meninas. Você pode fazer a nona valente também entre 9 e 14. São 2 doses entre 9 e 14. Depois de 14 anos, ali por 15 anos para frente, são 3 doses, que vem descrito em bula, né? Que é o que é recomendado pelo laboratório. Ele só dá uma. O SUS hoje trabalha com uma dose porque os estudos mostraram uma alta produção de anticorpos com a dose. E como um mecanismo de aumentar a aplicação dessa dose e diminuir a circulação viral, optou-se por uma dose, né? É um esquema que tem se mostrado efetivo do ponto de vista de base populacional para você atingir o maior número de pessoas, mas em termos de efetividade, quando você avalia pessoa, única pessoa, 2 coberturas é o mais recomendado. Aí, no caso, essa segunda seria já num particular. Você teria que pagar. Teria que pagar. E aí as pessoas perguntam, doutor, eu fiz a quadrivalente SUS, eu posso fazer a nona valente ainda? Sim. Pode sim. Já existe um entendimento que a gente pode fazer depois de 6 meses daquela quadrivalente, eu posso fazer o esquema da nona valente se eu quiser ter uma cobertura maior. E aí essa terceira dose que a senhora mencionou é de quanto tempo? A terceira dose só vai fazer 3 doses
todas aquelas pessoas que são imunossuprimidas, né? E as pessoas que são acima de 15 anos, Sim. da nona valente, né? Porque não vai ter quadrivalente para menos de 15, já que hoje ela só é disponível na rede SUS, Sim. né? Mas a gente vai ter a nona valente para as pessoas acima de 15, mesmo aquelas pessoas que já tiveram contato sexual. Elas vão ter benefício. Lembra que eu falei que a nossa imunidade inata, ela não produz anticorpos em níveis suficientes, que só com a vacina, então mesmo aquelas pessoas que já tiveram prática sexual, elas vão ter benefício com o uso da vacina. E até que idade ela está recomendada? 45 anos. Tá? Então, acima de 15 anos, até os 45 anos, a nona valente ainda é recomendada em 3 doses. Doutora, deixa eu te perguntar, uma pessoa que teve, vamos dizer, um caso assim, teve ali, apareceu as verrugas, né, as fissuras, ou seja, pesquisou no Google, tá ali, deu, é HPV. E aí, essa pessoa, digamos, nunca se vacinou. Ela pode se vacinar mesmo depois desse sintoma? Porque, tipo, sumiu, mas ele volta, como é que é? Existe, inclusive, uma solicitação das sociedades médicas ao Ministério da Saúde que inclua as pacientes com lesão de alto risco dentro dos critérios de vacinação, porque os novos estudos mostraram benefícios para essas pacientes também, as que já têm lesão. Sim. Então, embora a característica da vacina sejam eminentemente prevenção, seja preventiva, essa produção de anticorpos que o nosso corpo não consegue fazer, que a vacina consegue fazer, tem se mostrado efetiva nos pacientes que já têm lesão, inclusive na remissão das lesões, como em impedir que ocorra novas infecções. Essa lesão apareceu, aí, digamos, você toma algum remédio para ela desaparecer, ou tem que ser só a vacina? Como é que é? Não, tem tratamento. E aí ela vai mudar, Sim. a depender da topografia, da localização, do tipo, se é condiloma, se não é condiloma, se é infecção no colo do útero com lesão, né? E aí, a depender da lesão, a gente vai na colposcopia, que é o exame que vai identificar essa lesão, indicar biópsia ou não, e a biópsia ela vai trazer as categorias. Se eu tenho uma lesão grau 1, se eu tenho uma lesão grau 2, uma lesão grau 3, né? A lesão grau 1 eu consigo fazer um procedimento que chama CAF, né? E a lesão grau 3 eu preciso de um cone ampliado, já é uma cirurgia maior. Quando é carcinoma em microinvasor, invasor, eu já preciso de um procedimento cirúrgico de esterectomia com ampliação e muitas vezes já vai ser necessário encaminhar para um oncologista para fazer a complementação também com quimioterapia e radioterapia. Mas essas lesões pré-malignas, as lesões precursoras são tratadas ainda no consultório ginecológico. Os condilomas, a gente hoje tem tratamento tanto com ácido como alguns cremes que vão fazer essa remissão e que age também no mecanismo de imunidade para favorecer essa regressão. E nos casos mais graves, geralmente em pacientes que são imunossuprimidos, às vezes é necessário a gente fazer a retirada cirúrgica dessas lesões. Então, mas aí a gente já vê que o melhor caminho é prevenir. Sim, eu sou apaixonada por esse caminho, assim, todas as pacientes que entram, que têm menos de 45 anos, eu faço por escrito a prescrição, porque eu acho que quando a gente prescreve, por mais que a paciente naquele momento ela não consiga pagar por aquela vacina, mas fica guardado ali com ela vai ter aquela lembrança, uma hora ela está organizando as coisas dela, ela vê, eita, eu preciso tomar essa vacina. E é um caminho altamente efetivo, um caminho que toda a medicina baseada em evidência, a ciência, os estudos mostraram efetividade, como eu te falei no início, a proposta do que a gente vê hoje no Reino Unido, no Canadá e na Austrália é maravilhosa, né? De conseguir erradicar esse câncer. Então, assim, brilhante, é uma coisa que brilha nos olhos da gente para quem faz patologia do trato genital inferior e a gente vê pacientes jovens chegar com lesão importante e a gente saber que aquilo pode ser prevenível, né? Então,
lembrar para essas pacientes que isso não é um câncer genético, não é porque a avó teve, porque a tia teve, vai ter também, que é um câncer adquirido, e como sendo um câncer adquirido, eu tenho sim como prevenir esse câncer. E aí eu vou ter prevenção primária, eu vou ter prevenção secundária, dentro dos mecanismos de prevenção primária, tudo que eu faço para melhorar a minha imunidade é positivo, fazer uma atividade física, se alimentar saudável, evitar o cigarro. O cigarro, ele tem um sinergismo com o HPV, que ele favorece o aparecimento de lesões. Então, assim, é muita coisa que a gente pode fazer para melhorar essa imunidade, para ter ganho, para nos proteger e conseguir um mecanismo de imunidade secundária a partir da vacina, que é efetiva. E, doutora, no caso de... Porque a gente sabe que hoje em dia os homens eles têm também uma resistência muito grande, principalmente nessas questões sexuais. E aí, digamos que um homem tá ali, apareceu feridas ali no pênis, e acaba que vai ter relação ali com a esposa, muitos deles nem gostam de usar o preservativo, e aí acaba passando para a esposa, que é Sim. um caos. E a mulher não tem o que fazer, porque o homem não quer ir se tratar. E aí faz o que nesse caso? Bom, Amarra o homem, leva. as infecções mais simples, né, corriqueiras, a gente ainda consegue fazer um tratamento conjunto. Mas uma aplicação de vacina, por exemplo, é um processo de conscientização, Sim. né? O que é que a minha prática, né? Não, você não vai encontrar nenhuma evidência de literatura que diga, ó, você tem que prescrever POM, você vai carregar ele, não. Mas na minha prática, o que foi que eu aprendi? Traga seu parceiro para a gente ter uma conversa, né? E aí, nessa conversa que a gente tem, eu consigo trazer para ele a importância. Eu vou te dizer que todos vão acabar fazendo, não, mas eu consigo alguns, Sim. né? E aí, por esse, alguns que a gente consegue, né, já está valendo. Então, é aquele trabalho de formiguinha, de conscientização e fazer ela compreender realmente que, mesmo que ele não faça, quem é responsável pela saúde dela é ela, Sim. né? Então, quem tem que fazer a prevenção dela é ela. Sim, com certeza. A gente fala para todos os tipos de público, todos os tipos de casais. A intenção nossa sempre é prevenir, né? E nos bastidores eu estava conversando muito com a doutora sobre justamente essa questão mais sexual, e a gente estava falando sobre muitas coisas assim interessantes, porque a gente está falando aqui porque esse mês é um mês dedicado para isso, né? Mas existem outros assuntos muito importantes que nós vamos abordar mais na frente. A doutora que tá certa, ela voltar, a gente vai conversar sobre a questão do sexo, sobre muitas questões dos casais com a sexualidade, principalmente das mulheres que têm dificuldade, né, doutora? Isso, porque uma sexualidade saudável, e hoje a gente tem esse termo, inclusive, dentro dos protocolos do Ministério da Saúde, da Organização Mundial de Saúde, que entende uma sexualidade saudável como também inerente a todas as necessidades básicas do ser humano. E quando a gente fala em sexualidade saudável, é sim sem infecções, é sim com direito a tratamentos para a reprodução humana, se for o caso, mas é sobretudo sobre conscientização do que é essa prática sexual, de como alcançar prazer com essa prática sexual. Porque o que é que acontece? Uma lesão, um encontro sexual, muitas vezes sem prazer, sem o interesse sexual ali, que a parceira vai, a gente sabe que vai muitas vezes para agradar o parceiro, ela vai estar com uma vagina curta, uma vagina que não alongou, uma vagina que não lubrificou, e aquela vagina, ela está sob um risco maior de sofrer fissuras, de sofrer atritos graves, atritos que machucam, e essas aberturas, essas fissuras funcionam como portas de entrada. Sim. Então, essas pacientes que se submetem a uma relação desconfortável, uma relação que machuca, uma relação que não traz satisfação para ela, elas estão sob risco, sim, de ter mais infecção. Então a gente pensa que é só pelo fato do prazer, e se fosse já era um grande motivo para não fazer sem vontade, né? Para buscar aquelas preliminares, porque a preliminar ela serve para isso, gente. Já diz, preliminar vem antes,
antecede o ato sexual. Então, assim, a gente vê muitas mulheres passando por cima disso. Eu sempre brincava muito quando eu falava com as minhas amigas, que imagine você escorregar um toboágua sem água. É a mesma coisa. Então, Então, você vai acabar se machucando, se ferindo. e aí a gente vai ter essas mulheres que estão em idade reprodutiva, que ainda tem hormônio ali sobrando, o estradiol funcionando a todo vapor, mas que não consegue lubrificar porque não tem prática prazerosa. E temos aquelas pacientes que já têm a queda dos hormônios e Sim, que vão ter naturalmente esse ressecamento vaginal. sim, E para essas vale a pena a gente dizer, tem tratamento. sim. Porque ainda hoje eu atendi uma paciente que a gente foi fazer o exame, muito ressecamento vaginal, e eu digo, olha, vai ser um pouco desconfortável, porque tá com muito ressecamento, o ideal é a gente fazer uma estrogenização prévia por conta da menopausa. Ela disse, doutora, mas já se passaram 7 anos, eu ainda tenho menopausa? Sim, a menopausa não é uma passagem, ela não vem e passa, ela vem e fica, né? É uma falência desse ovário. Esse ovário deixou de produzir estradiol. Então, essa mulher vai entrar num ressecamento vaginal, vai ter uma relação sexual desconfortável, vai ter mais chance de infecção. Inclusive, existe dois momentos de incidência muito grande da infecção pelo HPV, que é nos primeiros anos de atividade sexual e na senilidade, ali por volta de 60 Então, anos. são duas épocas que marcam, porque no início você pouco sabe e no final você já sabe, não tem paciência para as coisas. E seria bom frisar, gente, existe lubrificante também, tá, meus amores? Dá para usar, porque evita muita coisa. Hoje em dia, na rede municipal, inclusive, eles dão os lubrificantes. Você pode buscar o preservativo, você pode buscar o lubrificante, porque ele ajuda justamente nisso também, né, doutora? Evita de você ter uma fissura e já pensou, por causa de uma fissura, você pega e aí um vírus entra no seu corpo, você vai ter aí fica lá invisível, fica lá fazendo estrago e quando você vai ver tem um câncer do colo do E útero. lembrar que essa é uma idade onde a nossa imunidade já está naturalmente deficiente. Isso. E aí o contato que a gente teve com aquele vírus no passado pode se manifestar ali, né? Sim, verdade. Então é um olhar atento também para essas mulheres, né? Verdade. E é importantíssimo a gente trabalhar sempre com prevenção, educação, e é isso que a gente veio trazer aqui para vocês. E agora a gente vai para a segunda parte, né, que é a nossa entrevistada, a enfermeira Antônia de Maria, enfermeira doutora Antônia de Maria. Gente, um currículo incrível. A gente vai falar justamente sobre essa questão da vacinação mais amplamente, porque a Antônia, ela tem uma clínica de vacinas e a gente vai poder também perguntar muita coisa para ela, doutora. Muito obrigada. Quero dizer a você que quero que você volte para a gente Voltaremos. conversar assim, sobre muita coisa. Que eu acredito que Voltaremos. Eu acho que a gente tem muita coisa para trazer para a mulherada aí, para melhorar essa qualidade de vida. Eu acredito muito nessa força, nesse potencial das mulheres quando se unem para ajudar outras mulheres. Tentaram nos ensinar que nós éramos inimigas, né? Que as mulheres falavam uma da outra, mas tudo isso é algo meio que montado. Nós, na verdade, nos apoiamos, nos ajudamos, trazemos falas de apoio um ao outro. Sim. E quando a gente vem falar aqui da Antônia, por exemplo, você falou do currículo dela brilhante, tem um detalhe, ela é especialista em vacina, né? Ela é especialista em vacina e isso, assim, é maravilhoso. Nosso primeiro contato, quando eu descobri que ela era dona de uma sala de vacina, porque eu fiz uma prescrição e ela viu o meu nome lá na prescrição. E eu digo, não, eu sou a da vacina, que levanta a carteirinha e diga, vamos lá vacinar. Ela disse, que bacana, que bom. Então, acho que a gente tem muita coisa para trazer para esse público. Porque eu acredito na vacina, eu confio na vacina, eu sei que ela é segura, eu sei que a resposta é efetiva. E não é o meu achar, é o que a ciência mostra hoje, né? Como eu te disse, é uma área que os estudos são imensos. Né? Obrigada, viu, doutora? E a gente agora vai para nossa segunda parte da nossa entrevista, chamar a Antônia de Maria para a gente conversar sobre essa questão das vacinas. Obrigada, Luana. Obrigada, doutora. E como eu disse a vocês, estamos na segunda parte com a enfermeira, a doutora Antônia Maria de Castro, é proprietária da Clínica de Vacinas AMAR, doutoral, tem doutorado em biotecnologia, mestrado em saúde da família, especialização em MBA
em vacinas. Esta mulher é potente. Antônia, muito obrigada por ter vindo, ter aceitado esse convite. É muito importante a gente falar sobre vacinação. Acho que as pessoas, apesar de muitas pessoas terem medo, né? Mas é importantíssimo. Obrigada por ter vindo, querida. Luana, eu agradeço assim, imensamente a Deus por nos permitir estar aqui hoje e a você, né, por me dar esta oportunidade de falarmos sobre vacina e desmistificar esse medo. Sim, não é? eu sou a primeira a ter medo, Antônia, eu vou logo dizendo. Eu tinha muito medo, mas eu diminuí o meu medo depois que eu conheci a clínica da Antônia, porque o protocolo é diferenciado. A gente, acho que, pronto, eu estava conversando com a doutora aqui, logo antes de você, né, a doutora Danúbia, e a gente falou que antigamente era usada, ela ressaltou, antigamente era usado um mecanismo de, como fosse uma punição. Ah, vou te levar para o médico, vou te dar a vacina. E aí as crianças ficavam com medo, né, e também os profissionais, antigamente não tinha tanto conhecimento, né, mas o protocolo lá da Clínica Maia é incrível. Fala um pouquinho pro pessoal que está em casa que ainda não conhece, como que é. Olha, eu vou começar com esse depoimento de um senhor. Ele foi se vacinar e ele não falou nada. Aí, quando terminou a vacina, ele disse assim: olha, eu vim aqui porque eu vi no Instagram. Porque toda vez que eu tomava vacina, eu desmaiava. E aqui eu não desmaiei. E realmente vocês têm um protocolo que tira essa ansiedade, o estresse e a dor. E, na verdade, eu fiquei toda me tremendo. Eu digo, de imaginar se o homem tivesse desmaiado. Como que seria, que eu né? não sabia, né? Então, ele fez, tipo assim, um teste. Sim. Tipo assim, eu vou testar a clínica e vou me testar também. Gente, foi lindo. E eu até coloquei nos stories, né? Mas aí, eu não fiz, assim, um depoimento mesmo para ficar no feed. Sim, Depois eu vou ver até se eu consigo muito isso. legal isso, porque realmente, assim, eu vou por mim, eu tremo, eu fico gelada. É um negócio assim de louco, gente, porque quem tem medo de agulha, de vacina, essas coisas, realmente é um medo que é fora do comum, mas eu acho que todo o protocolo que lá vocês têm um gelinho que ela coloca, aí depois coloca a abelhinha, né? Pra ficar tremendo ali, pra você despistar da sua cabeça a dor, você fica focado. E também tem um óculos, né? De realidade virtual. De realidade virtual que você coloca, e aí vocês colocam pra criança assistir ali a Galinha Pintadinha, assistir alguma coisa enquanto aí ela nem sente. É verdade. Porque também a AMAR, ela não surgiu como uma empresa para ganhar dinheiro. Sim. Pensando nisso, ela surgiu do amor dos meus filhos. Sim. Então, eu queria, né, dar as vacinas, completar o calendário de vacina deles, que não tinha no SUS. Sim. Então, eu trouxe primeiro para eles. E aí foi crescendo, as amigas querendo, então, do jeito que eu fazia para os meus filhos, eu fui fazendo para as amigas, e hoje, realmente, a AMAR cresceu, e é um empreendimento, né? E meus filhos já estão aí tomando a vacina HPV, já estão tudo rapazes. É isso que a gente estava falando anteriormente, né? Que eu fiquei surpresa com essa história de que meninos e meninas podem tomar. Olha que babado, você vai contar isso pra gente. Por que que a importância dessa vacina é tão grande? Porque, assim, tem a do SUS, né? Que é dada no primeiro ciclo, mas também tem uma cobertura maior depois com a sua, que é a nonavalente, que a doutora já deu um spoiler pra gente aqui. Me conta, mulher. Porque, olha, você é especialista, tem que explicar pra gente. Olha, assim, falar de vacina, para mim, é falar de amor. Sim. Porque, assim, eu amo. Na verdade, eu não escolhi ser enfermeira e nem escolhi trabalhar com vacina. Foi a enfermagem que me escolheu e a vacina me chamou. Então, isso para mim é super prazeroso falar de vacina. E principalmente quando se fala de vacina para homens, porque eu tenho 3 homens na minha vida. Na verdade, 3 não, eu tenho 5 homens na minha vida, porque eu ainda tenho o meu pai, que é idoso, aí tenho o meu marido e tenho 3 filhos homens. Então, é homem demais na minha vida, então eu tenho que proteger eles. Especialista em saber como cuidar desses homens, porque, né, eles têm mais medo que as mulheres. Pois é, então, assim, eu adoro falar. Então, assim, a vacina contra o HPV, ela surgiu primeiramente para mulheres, para as meninas.
Mas com a evolução e através de estudos científicos, foi identificado que o homem também era portador e transmissor do HPV e também do câncer, porque foi identificado câncer no pênis e também no ânus. E entre esses homens que estavam com câncer, foi identificado o HPV. Então, a partir daí, o homem passou também a entrar na trilha da vacina do HPV. Então, ao invés de meninas, são meninos e meninas. Sim. Então, na rede pública, a vacina ela é preconizada para a faixa etária de 9 a 14 anos. Sim. Por quê? Porque são jovens ainda e que ainda provavelmente não tenham tido o contato com o vírus do HPV. Sim. Então, como é uma vacina realmente cara, né, e a população brasileira é enorme, então o governo não tem como disponibilizar para toda a população, então ele pegou essa faixa etária. Sim. Entendeu? Então, aí é onde entra a rede particular. Então, na rede particular, nós temos a vacina que ela é diferenciada da rede pública em 2 sentidos. Por quê? Porque a faixa etária dela é mais estendida e a composição dela também é diferenciada. Porque na rede pública ela é chamada de quadrivalente. Por quê? Porque ela aborda 4 tipos de vírus, que são os vírus mais comuns, né? Ou seja, os mais encontrados, que é o vírus 6 e 11, que são o vírus das verrugas, que eu acho que aqui a população já deve ter escutado popularmente falando no cranco mole, né? Ou verruga genital, que é o nome popularmente. Então, o HPV, que é o papiloma vírus humano, é o nome científico. Sim. E hoje, né, o HPV ele é considerado uma IST, que é uma infecção sexualmente transmissível. E antigamente, né, era DST, que é doença sexualmente transmissível. Então, mudou só a nomenclatura. Mas por que mudou, Antônia? Você sabe dizer assim? Foi porque era... Porque, assim, às vezes é mais agressivo falar uma doença ou porque realmente é uma infecção e pode ser tratada? É porque realmente são infecções, entendeu? Sim. Então, eles mudaram essa nomenclatura. Entendi. E aí, sim, aí ela é quadrivalente. Então, o vírus, o 6 e o 11, que é do condiloma, que ele previne as verrugas. Sim. Aí tem o 16 e o 18, que já é cancerígeno, que já previne o câncer. Aí previne contra o câncer do colo do útero, incluindo vulva e vagina. Então, por isso que ela é quadrivalente. Aí, a nonavalente é nona por quê? Porque são 9 vírus. Sim. Aí, além dos 4, ele contém mais 5 vírus que são cancerígenos. Então, nós temos na nonavalente o 6 e o 11, que é da verruga, o 16 e o 18, do câncer. Aí entra o 31, o 33, o 45, o 52 e o 58. Então, esses 5 também são cancerígenos. Então, por isso que esse ano, né, mais precisamente agora, no mês de fevereiro, a Anvisa, né, liberou para que tenha realmente em bula. A vacina é a mesma, mas diante de vários estudos e comprovações, então assim, foi aprovado a nível de Anvisa que a nonavalente ela previne contra vários tipos de câncer, que são provenientes do HPV, que é o câncer do colo do útero, vulva, vagina, ânus e pênis. Sim. Aí vem da orofaringe, boca, garganta e cabeça e pescoço, que inclui até o câncer da tireoide. Misericórdia, mulher. Misericórdia. E o câncer da orofaringe, ele está sendo mais encontrado em homens do que em mulheres. Embora o INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, né, a última fala dele, ele diz que, segundo as estimativas, 16 mil mulheres morrem por ano
Não, 16 mil mulheres são diagnosticadas por ano com câncer do colo do útero. E 6 mil mulheres morrem do colo do útero, Nossa. com câncer do colo do útero. Então, isso eu digo assim, que não é nem justificável, porque não havia necessidade desses diagnósticos e nem dessas mortes, porque nós temos uma vacina. Tem como prevenir, né? Isso. Então, eu até estava falando com a doutora Danúbia, porque existe uma tríade, né? Para o câncer do colo do útero, que é a prevenção, o rastreamento e o acompanhamento, que a prevenção é a vacina, o rastreamento é o exame do Papa Nicolau e agora também que o governo está mudando, né? Ao invés do Papa Nicolau você fazer o teste molecular para o HPV, porque se no exame não der HPV, não tem necessidade de fazer o Papa Nicolau. Então, você só faz o Papa Nicolau se ele der. Então, que também é uma novidade, Um avanço, né? certo? Que também é um avanço da medicina. E o acompanhamento dos casos que derem pré-cancerígenos ou cancerígenos, né? Então, é um câncer que tem como você prevenir. Sim. Então, E a pessoa que não teve acesso, digamos assim, eu sou uma mulher, hoje em dia tenho 33, vou fazer 33 anos, e não tive, minha mãe não me vacinou. ela Ainda posso? pode. Por quê? Porque a nossa vacina nonavalente é a outra diferença do SUS. Ela pode ser dada de 9 a 45 Então, anos. até 45 anos, qualquer mulher, qualquer homem Qualquer mulher pode procurar. pode procurar a AMAR ou qualquer serviço de vacinação particular que ela garante a sua Você não prevenção. consegue ali no SUS, mas se você fizer ali, como a gente não é um gasto, é um investimento, porque você está investindo na sua saúde, né? Exatamente. E ele fica, às vezes, esse câncer fica ali em você, né? O vírus fica ali e faz um estrago, você às vezes nem sabe. E aí, mas aí, se ele tá ali, você toma vacina, já dá jeito, não dá? Dá sim. E eu quero lembrar também, fazer essa observação. Quem foi diagnosticado com HPV deve tomar a vacina. Isso é importante. Porque existem vários tipos de vírus, como eu falei aqui para você. Né? Então, tem outros. Não é porque você está com HPV que você vai estar com os 9 tipos. Sim. Entendeu? E ele pode evoluir, né? Exatamente. Aí ele pode evoluir, porque, como está se dizendo que é uma infecção, então essa infecção, se ela não bem tratada, ou a depender do organismo da pessoa, Sim. ele pode, entendeu, evoluir. Entendi. E eu também queria frisar, né, que esse problema é um problema de saúde pública, não a nível de Brasil, ele é a nível mundial. Sim. Que a Organização Mundial da Saúde, vendo esse caos, né, porque no Brasil e no mundo, o câncer do colo do útero está em 4º lugar. Vocês sabiam disso? Está em 4º lugar, o câncer que mais acomete as mulheres. Uhum. E o segundo câncer que mais acomete mulheres jovens, entre 19 e 33 anos. Nossa. Então, o que a Organização Mundial da Saúde fez? Ela reuniu todos os países do mundo, inclusive o Brasil estava no meio, e lá eles discutiram. E lá saiu, né, uma pauta, eles fecharam esse acordo, que até 2030, esses países iriam erradicar o câncer do colo do útero através da vacina do HPV, que é a prevenção. E em que ano nós estamos? Olha, estamos bem 2026. Quantos anos falta para 2030? 4 aninhos. 4 anos. E o que é que nós temos aí? A 4ª causa de câncer que mais mata mulheres, a 2ª que mais mata mulheres jovens, e o que nós temos a nível de Ministério da Saúde, que não alcança as metas de vacinação contra o HPV. Então, mesmo a vacina, tendo ela pública, de graça, o Ministério da Saúde ainda não consegue alcançar a meta da vacina. Então, assim, eu acho que esse tema, assim, ele tem que ser mais abordado. Eles não alcançam por quê? Porque as mulheres não procuram?
porque as pessoas não vão se vacinar. Aí também eu não posso dizer se é falta de campanha, Sim. se é falta de estratégia. Aí eu não sei porque eu não estou na Entendi, rede né? pública, né? Então isso é porque eu faço parte, eu sou associada à SBIM, que é a Sociedade Brasileira de Imunização, e todo ano eu vou ao Congresso Nacional da SBIM e o Congresso Nordeste, que é realizado em Fortaleza. Então, tanto eu vou a Fortaleza, que é a jornada da SBIM, como o Congresso Nacional. E ano passado, em Fortaleza, veio um representante do Ministério da Saúde e foi o mais frisado. Foi esse problema do HPV de não se conseguir atingir as metas que são necessárias, estipuladas pelo Ministério da Saúde. E aí o sexo, você sabe, que Aí todo mundo faz. todo mundo faz sexo, né? Então, assim, não tem outra forma Sim. de prevenir as IST, as infecções sexualmente transmissíveis, porque todo mundo faz sexo. E faz sentido de você ter falado, né? Que é um ponto, você falou que atinge, no caso do homem, pênis, aí a mulher, vulva, vagina, e aí tem esse negócio da garganta também, que pode ser por conta do sexo oral, né? Pode ser, não. Pelo sexo oral, E né? ele é mais frequente no homem do que na mulher. Absurdo, gente. Olha, a gente aprendendo coisa aqui. Nossa. É E verdade. também a questão do sexo anal, que as práticas sexuais são diversas entre homens e homens, enfim, homens e mulheres, mas tem que se saber que uma simples fissura que acontece ali no sexo, já, se você tem um vírus, você transmite a outra pessoa. É simples, é rápido, é assim, ó. Segundos pra você já tá com problema, né? É verdade. E não precisa ter fissura. Basta ter o contato. Da mucosa, né? Da Exatamente. secreção, né? Isso que a doutora falou mesmo, alguma coisa sobre isso. Lembrei agora que você Porque falou. quando ele também pode ser feito através do contato. Então, quando você tem a relação sexual, é um contato íntimo. Sim. Que você tem ali com a pessoa. Então, as secreções, as próprias lesões, as verrugas, por pequena que seja, mas é um vírus que ele está ali se alimentando, entendeu? Mas a pessoa sente algum sintoma nesse caso? Tipo assim, ela, digamos, tem uma verruguinha ali, ela não vê, ela sente alguma coceira, alguma coisa ou não? Não, realmente ele é assintomático. Olha, É por isso isso é um que... perigo. Pois é, por isso, e principalmente no homem. No homem ainda é mais assintomático do que na mulher. Então, é por isso que agora está sendo substituído. Por que está sendo substituído? Porque também as pesquisas mostram que em 98% das mulheres diagnosticadas com câncer do colo do útero tinham HPV. Sim. Entendeu? E, lógico, também identificada naquelas que não tinham câncer, entendeu? Então, o que for... Por isso, como é que se diz? Essa semelhança semelhança à relação do HPV com o câncer. Sim. Então, foram os estudos que levaram a nos mostrar de que o câncer do colo do útero e esses outros que nós falamos, ele está intimamente relacionado ao HPV e que prevenindo o HPV, nós estamos prevenindo o câncer. É isso, porque você falou, como eu volto a dizer, tem vários cânceres que ela disse, né? E todos eles vêm desse vírus. E aí, se eu tomo a vacina contra o HPV, que ela me protege de 9, né? Como você explicou, 9 tipos de vírus aí do HPV. Eu já tô me sentindo mais segura para viver, né? Porque queira ou não, imagine você não teve, ou você teve, digamos, eu tomei a vacina na rede municipal, né? No tempo certo, mas eu posso tomar na rede particular também. Pode Isso sim. É bom, né? Inclusive, quem toma na rede
pública deve tomar da rede particular. Mais, né? Porque a da rede pública ela não tem todos os componentes Porque que lá tem. são 4 e a da rede particular são 9. Exatamente. E aí já é uma proteção bem maior. Exatamente. Aí a proteção vai para os outros, né? Como da orofaringe e cabeça e pescoço. Que eu fiquei muito chocada com isso daí, viu? Não vou mentir. Pois é. Porque a gente pensa em IST, a gente só pensa nas partes íntimas. Mas agora já tem que se preocupar com os outros aqui, que é na boca, garganta. Minha gente, que babado. Eu fiquei agora chocada, viu? Eu realmente já tenho que tomar um monte de vacina lá na AMAR, porque, sinceramente, eu sou medrosa, mas também eu tenho muito medo de pegar uma doença, uma coisa, e não ter como resolver porque eu fui omissa. Porque você tem uma prevenção, dá para tratar. Uma das coisas que a doutora estava falando também, Antônia, aqui, é que as pessoas acham que esse câncer do colo do útero é tipo, minha mãe teve, eu vou ter também. Não. Não é, né? Ele você pega por conta dessa questão do vírus. E aí é que tá a grande questão. Se é uma coisa que é transmissível ali, você pode pegar porque você teve uma relação, um contato, dá para você se prevenir com a vacina, e é super importante. E aí, agora a questão, efeito colateral. Tem essa vacina? Não, uma vacina super segura. E assim, eu sempre falo, a experiência com a ciência é muito bacana, porque a ciência te diz uma coisa e a experiência também te revela, né? Sim. Então, assim, a experiência que eu tenho, ela vai de encontro com o que a ciência fala. Sim. Super tranquila, super bacana. Não, nunca tivemos nenhum problema. Que coisa boa. E, Antônia, assim, se você puder dar um conselho para os pais que estão em casa, né? Porque, como você disse, você é mãe de meninos, né? E aí tem a mãe de meninas já se preocupa, né, com isso. Mas a mãe do menino também tem que se preocupar. Qual o conselho que você tem para dar para esse pessoal que está em casa, os papais estão assistindo? Olha, o conselho que eu dou para todos os pais, para todas as mães e para a população em geral, porque às vezes você não é pai, não é mãe, mas você tem um sobrinho, tem a sobrinha, você tem um familiar ou um amigo. É que você se conscientize quanto à importância das vacinas. E as vacinas, elas salvam vidas. As vacinas, elas não são achismo, as vacinas são ciência. Então, assim, a vacina, ela é estudada, ela é feita em laboratório, ela é testada. Então, assim, nós temos que valorizar mais as vacinas, certo? Porque nós já tivemos várias doenças que foram erradicadas e quem é do passado sabe da varíola que matou muita gente, deixou muita gente sequelada, como a poliomielite. Então, gente, ainda hoje existem pessoas que não acreditam nas vacinas. E aí também. E hoje nós temos essa evolução, porque todo mundo quer a cura para o câncer. E nós temos a prevenção. É mais importante você Nós prevenir, temos a prevenção do câncer, que não precisa se preocupar com a cura, só em não pegá-lo. Que nós temos aí a vacina contra o HPV. Então, eu acho que esse tema ele tem que ser mais abordado e as pessoas têm que realmente confiar e acreditar. Eu acredito muito na educação, principalmente nessa que a gente faz pela internet. Hoje em dia o conhecimento está na palma da mão e levar essa informação para as pessoas que estão assistindo é muito importante. Por isso que nesse mês, né, de março, que é um mês dedicado, né, para a prevenção, né, do HPV, né, isso. E aí a gente traz esse tema porque a gente está falando do mês da mulher. Além de ser, a gente falou também aqui dos homens, porque engloba, tá tudo muito interligado. A gente vive numa relação mútua, principalmente a gente está falando de uma IST, que é uma infecção sexualmente transmissível. Então, assim, vai precisar ali do parceiro. Então, a gente está falando para os dois, que se tem uma prevenção, se você pode, invista.
Não é que você está gastando dinheiro com besteira, não. Você está investindo em cuidar da sua saúde, não é isso, Antônio? Investindo na sua saúde, investindo na sua vida. E como você falou bem, nós estamos no mês da mulher, março, e nós sabemos que a mulher é o quê? Ela é protetora, é a mulher acolhedora, e é ela que previne tudo, não é? É Em verdade. casa, no trabalho. Então, assim, que a mulher também possa, né, passar isso para o filho homem, para o esposo, porque hoje não é só a mulher que adoece, né? Porque tinha essa história do homem, é o machão, ele não adoece, Sim. né? O homem foi feito de ferro para trabalhar, para gerir o financeiro, mas a gente sabe que isso não é verdade, né? Então, hoje, tanto o homem como a mulher estão muito vulneráveis, né, a todas as doenças. Então, como nós estamos falando de HPV e a prevenção é tanto para o homem como para a mulher, e que é transmitido através do sexo, então os dois estão casados. É um ato de amor, né? Cuidar. Exatamente. Então é como o nome da amar, né? Amar. Amar é proteger, Exatamente. amar é cuidar. Então, assim, que homens e mulheres se amem e se cuidem. Ai, gente, olha, e vocês viram aí que nosso episódio de hoje foi todo voltado para a saúde, tanto da mulher, que é super importante a gente estar ressaltando esse mês, mas também dos homens, porque a gente entende que a informação tem que chegar aí do outro lado. E eu quero te agradecer, Antônia, por você ter vindo, por ter abrilhantado, né, o dia de hoje aqui, porque eu tenho certeza que quem estava com dúvida vai ter a certeza agora de que precisa sim se cuidar e se vacinar, porque se você tem essa possibilidade, por que não? Se você pode investir, por que não? É ato de amor, como a própria clínica dela diz, amar. É você se amar, amar o outro que você está se relacionando também, porque a partir do momento que eu me vacino, eu estou me prevenindo, eu estou protegendo também o outro que está ali comigo, né? Então é um amor mútuo, e acho que é essa a grande ideia que a Amar traz, né? Antônia, muito obrigada. Muito obrigada por ter vindo. E você que está em casa, não esquece, curte esse episódio, compartilha com seus amigos, bota aí na sala de casa, vai assistir com a família. É um episódio educativo para todo mundo assistir. E também se inscreva no canal, ativa o sininho e a gente vai estar trazendo muita informação ainda para vocês. E é só o começo. E a você, mulher, né? Hoje nós já estamos aqui publicando na segunda-feira, mas um feliz Dia Internacional da Mulher. Nós, mulheres, somos aí exemplo de garra, de coragem, a gente tem muita força e, com certeza, você, mulher, merece todos os dias respeito, amor, carinho, ser bem cuidada e, principalmente, conhecimento, porque muito tempo foi negado para nós mulheres e agora nós temos na palma da mão e a gente está aqui para fazer e levar a você esse conhecimento. Muito obrigada a todo mundo e até o próximo vídeo do nosso canal, até o nosso próximo episódio aqui do Luana TV.